muito especial. E eu queria chamar aqui a missionária Selma. Missionária Selma, sobe aqui um minutinho. Quem quer conhecer a missionária Selma? Ela é de Lima Duarte, né? Lima, vamos aplaudir ao Senhor. Vocês podem se assentar, né? Se assenta. E ela deu um testemunho pessoal que vale a pena. Quer dizer, nós ouvimos o testemunho, né? Mas aí Deus é tão bom, né? Que quer que vocês também ouçam, né? Então, quem quer conhecer a história da nossa irmã, como é que ela conheceu a igreja, como é que ela chegou na igreja, e o que é que Deus fez na vida dela? Quem quer ouvir? Amém. Boa noite, igreja. Vamos louvar a Deus pela vida do reverendo. Aleluia. Glória a Jesus. Pela vida do pastor Eli Moura. Em nome de Jesus. Olha, meus irmãos, meus pais eram da Igreja Assembleia de Deus tradicional. E eu era uma mocinha. Então eu conhecia, entendia a palavra. E tinha um namorado que eu gostava muito. E tornou-se meu marido, pai dos meus filhos. Mas aí eu saí da presença de Deus, fui morar com ele. E a igreja tradicional me discriminou. Falou que eu tinha de consertar primeiro, que não tinha jeito. Sabe, pastor? Não era para vir do jeito que eu estava. E aquilo rolou o tempo, passou 32 anos da minha vida. Meus filhos cresceram, se formaram, e eu nunca esqueci. E sempre falava com o meu Deus, eu não quero ir para o inferno. Eu não vou para o inferno, eu vou me converter. Aí eu ouvi falar da Igreja Viva. Isso em 91, 92, por aí. Acho que foi quando a igreja, o pastor Eli foi para Lima Duarte. Aí eu falei, um dia eu vou lá nessa igreja. E através da Aparecida, esposa do pastor Rogério, pastor da Roça, ela já era da igreja e me convidou. Aí me convidou 3 vezes. No terceiro convite que ela me fez, eu fui para a igreja e me apaixonei. E tem 11 anos que eu ando com Deus lá naquela igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Porque, meus queridos, a nossa igreja, esse ministério lindo que o Senhor Deus entregou para o reverendo, é uma igreja que você vem como está, que nos lapida, que nos ensina, que nos santifica, é a palavra. Então, a minha vida foi consertada. Foi consertada. Aleluia. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Amém. Aí o meu esposo era muito contra. Eu fui para a igreja sem a permissão dele. Aí eu chegava em casa, às vezes, tarde, com o pastor Rogério e a esposa, porque ele é meu sobrinho. Aí eu ia com eles para a igreja, às vezes eu chegava tarde, encontrava ele já deitado, mas até com o corpo trepidando de nervoso. Mas o Espírito Santo passou um zíper na boca dele, que ele nunca me recriminou, nunca me apontou e perguntou onde eu estava. Aí passou 2 anos. 2 anos eu me batizei, fiquei firme com o Senhor Jesus. Aí um dia ele foi na igreja e entregou a vida dele para Jesus. Aleluia. E andou com esse Deus único e incomparável, 4 anos. Aí o Senhor o recolheu. Faz 5 anos que ele foi morar com Deus na glória. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Gente, esse testemunho bombástico, como diria o pastor Ailton Bispo, né? Bombástico. Nós desfrutamos dele lá em cima, né? Lá naquele momento com os irmãos. Quem quer louvar a Deus porque você também pôde ouvir esse testemunho aqui? Amém. Parabéns, viu, missionária? Deus abençoe a senhora lá e continue ajudando o pastor Eli Moura. Mas eu queria louvar a Deus pela vida do nosso reverendo, né? Porque esse é mais um testemunho. A gente tem muitos testemunhos. E por que essas coisas têm acontecido?
porque o nosso reverendo não tem sido desobediente à visão celestial, né? O pastor Eli Moura estava falando, né, que quando chegaram em Lima Duarte, né, pastor? O local onde era a igreja era um brejo. E hoje a igreja de Lima Duarte é a igreja filial, né, a primogênita, é a primeira filhinha dessa igreja aqui, e já é uma igreja que floresce, né? E os irmãos já disseram que em pouco tempo o templo lá não vai suportar mais as pessoas. Eles já disseram isso, o reverendo já falou, daqui a pouco o templo já não cabe mais. Ele disse, ó, reverendo, não vai caber mesmo não. Com aquele sotaque mineiro que eu não sei imitar, é ou não é? Mas não vai caber mesmo não, em nome do Senhor Jesus, né? Então, realmente, nós queremos agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, do nosso reverendo, porque ele é fiel à visão celestial e por essa obediência, o Espírito do Senhor tem liberdade de agir. Vocês imaginem, meus amados, uma pessoa ter 32 anos da sua vida sede e querendo beber da água que Cristo dá, e existir oposição e ela ficar 32 anos sem poder beber da água que é Jesus. Mas a Igreja Viva em Gramacho chegou lá em Lima Duarte e alcançou a missionária Selma e muitos outros. Então, muitos testemunhos, certamente, como esses, estão acontecendo em todo o Brasil, né? E até em outras nações. E é muito bom, a gente é edificado quando ouve essas histórias, né, pastor Evandro? Muito bom. Então, nós queremos chamar aqui o pastor Leonardo Miranda. Quem quer receber o pastor? Vamos dar sequência ao nosso estudo da genealogia. Pergunte ao irmão que está ao seu lado, você pode descobrir tanta coisa aqui nessa genealogia? Perguntei, quando você leu a Bíblia, sabia de tudo isso que a genealogia trazia? Das mulheres, as 4 mulheres na genealogia. Olha aí. Quem a partir de hoje não vai mais pular a genealogia? Ó, a verdade. Quem a partir de hoje não vai mais pular a genealogia? Não pule não, porque tem muitos ensinamentos, tem muita coisa especial na genealogia de Jesus. E, amados, quando nós então aprendemos sobre a genealogia lá do Mateus, do evangelista, homem de Deus, ele trouxe para nós então, para que possamos ter a consciência plena e completa de que o nascimento, esse menino que nasceu, ele é rei, ele é o Messias, ele é judeu natural, então ele tem todo o direito de ser Senhor da nossa vida, amém? Isso que nós aprendemos. E quando nós passamos para Lucas, nós então estamos aprendendo sobre a genealogia da humanidade do nosso Salvador, a humanidade de Jesus. E estudando a fundo a genealogia, você então começa a extrair esses ensinamentos profundos do livro. Você vê um capítulo, quando começamos a falar de Mateus, um capítulo inteiro falando da geração de Jesus Cristo, quer dizer, a origem, de onde ele surgiu, onde começou, quando tudo isso começou, e essas divisões na genealogia, trazendo toda a história de Israel, amém? E é sempre importante falar, repetir, que nenhuma outra nação guardou tanto a sua origem, quanto a nação do povo judeu, e isso tudo é porque Deus tinha um propósito com eles, tinha um propósito na vida, no povo judeu, e quando chega o nascimento de Jesus, então, estamos olhando para uma criança que tem toda uma história antes, amém? Que tem direitos, que tem herança sobre ele, glória a Deus. Lucas, então, retroage também a sua genealogia, só que indo mais adiante, lá para Adão, e mostra a humanidade, que existe agora um que nasceu, e sua humanidade é divina, sua humanidade é perfeita. Quando nós falamos do período dos evangelhos, você começa a entender o mundo bíblico. O missionário que falou de Herodes aqui, falou muito bem, e havia naquela época
uma influência muito grande do poder pensante da Grécia sobre os povos em geral, e isso trouxe muitos malefícios e benefícios. Eu quero falar do que trouxe de mal, foi a cultura maligna dos deuses e tantas outras coisas ruins que a Grécia trouxe e que curvou as nações a isso, acreditando nisso. Isso tudo para tirar o foco da presença da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. E quando você vê Lucas, então, traçando essa genealogia, ele quer mostrar que homem é esse. Os romanos deixaram atrás de si grandes feitos. Os romanos deixaram atrás deles grandes realizações. O missionário, falando de Herodes, ele falou da construção do templo, que foi uma mega construção, não foi uma construçãozinha, foi algo fenomenal para a época. Isso tudo interesse. Só que Herodes, ele tinha vários interesses em jogo. Um deles era conseguir a confiança do judeu. E o que mais o judeu queria? O templo. Isso aí era algo que para eles falava alto no coração deles. E Herodes foi esperto. Anexo ao templo, ele construiu uma coisa muito importante para o judeu também, o sinédrio. Então, quando você lembra do mundo bíblico, você lembra de homens que deixaram grandes feitos atrás de si. Se você fosse falar de Roma, o maior sistema postal do mundo, quem criou foi Roma, por causa de suas estradas. Então, o mundo da época era um mundo que esses déspotas eram raçudos, tinham nome, se criavam, mas quando olham para Jesus, eles não têm o que Jesus tinha. Todos esses, a morte venceu. Se você começa a analisar a história humana desde Adão, a morte vem vencendo os homens mais célebres que nós já ouvimos falar na Bíblia. A morte vence Adão, a morte vence Abraão, a morte vence Noé, a morte vence Davi, homem segundo o coração de Deus. A morte vem vencendo, mas quando ela chega em Jesus, a morte não vence Jesus. A morte nunca vencerá Jesus. E quando Jesus morre, ele vai ter um checkmate com a morte. E quando as pessoas morriam, seja ela boa, má ou não, a morte sempre ia com a sua ganância e com o seu aguilhão. Mas quando Jesus morre, quem foge de Jesus é a morte. Jesus disse: onde estás? Cadê teu aguilhão? Porque ninguém se compara com Jesus, nem a morte. E Jesus venceu a morte. Aleluia. Você analisar a genealogia de Lucas é maravilhoso, porque Lucas, ele vai trazer agora a humanidade do Salvador. Deus que se fez carne e começou a andar entre nós. E você olhando para esse Deus que se fez carne, Jesus Cristo, seu nome humano, você então começa a perceber como Jesus começa a se relacionar com a humanidade à sua volta. O evangelho de Lucas é um evangelho para muitos que foram desprezados. Quando você lê o evangelho de Lucas, é o evangelho que valoriza uma porção que era discriminada pelo mundo da época, as mulheres. É um evangelho que ressalta a influência das mulheres. Quando você vai ler o evangelho de Lucas, você vai ver uma atenção de Jesus para leprosos. Você vai ver uma atenção de Jesus para samaritanos, para pessoas, para parte da humanidade que era esquecida. E Lucas traz agora esse homem perfeito, esse homem que está andando entre nós, esse homem que na boca dele não tinha nenhum engano, esse homem que quando fala de amor, fala na sua essência. Ele não ama as pessoas por causa dos seus méritos, mas ele ama o ser humano mesmo com seus deméritos. Então quando Lucas fala de uma humanidade, ele não fala de qualquer ser humano, ele fala daquele ser humano que está acima de qualquer outro. Ele fala da humanidade de um homem que por causa de mim e de você, na sua carne sofreu todo o martírio. Ele fala de alguém que na sua carne cumpriu toda a lei de Deus por causa de mim e de você.
Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 3, que diz, no versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, quando você entende isso e fala da grandeza da salvação, a salvação ela é grande por causa da amplitude do amor. Envolveu algo muito especial, Deus enviou o seu Filho. Então, quando nós falamos da humanidade de Jesus, nós falamos de um plano de Deus, antes de tudo acontecer, por você e por mim. Isso tudo envolve a humanidade de Jesus. Jesus, ele então, quando você lembra do Natal, você lembra do nascimento. E quando você olha para o nascimento de Jesus, você tem que lembrar que esse nascimento vai acontecer a morte. Vai acontecer a morte. E aí, Lucas quer mostrar para os gregos o quê? Que esse homem, ele é perfeito. E essa perfeição é tão forte que ela vai chegar a nos atingir. Quando você passa a ter uma experiência e aceitá-lo como Salvador, você começa agora a ter uma nova vida. E essa nova vida é tão especial porque você agora vai vencer o maior inimigo. Você agora pode vencer aquilo que te escravizava. Por isso que toda pessoa que vem ao Senhor Jesus, ela não pode dizer de maneira nenhuma que não tem jeito para ela. Ela não pode dizer de maneira nenhuma que ela não pode vencer, porque Jesus venceu. Jesus é o nosso exemplo de humano. Jesus é o nosso exemplo perfeito. Amém? E isso é tão forte, isso é tão interessante, que o Senhor Jesus, ele na sua humanidade, veio agora como exemplo e mostrar para nós o que nós, uma vez transformados, uma vez cheios do Espírito Santo, devemos fazer. Isso é tão forte que o Senhor Jesus andando, o Senhor Jesus pregando, o Senhor Jesus anunciando o Evangelho, ele mostra agora o plano ideal de Deus para o homem. Quando ele fala em Mateus, do Sermão do Monte, das leis que regem o reino, ele está falando da vida dele. E esse exemplo da vida dele é o exemplo que tem que ter todo cristão, que tem que ter toda pessoa que nasceu de novo, toda pessoa que agora professa a fé no Senhor Jesus Cristo, tem que agora olhar para Jesus e se esmerar em Jesus e dizer: se Jesus venceu, eu vou vencer. Se Jesus, ele disse não para o pecado, eu vou dizer. É muito gostoso, é muito especial quando você estuda sobre Jesus, porque o Senhor Jesus vem com cumprimento de profecias. Essas profecias foram tão especiais que foram cumpridas tais como profetizada, e o Senhor Jesus, ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a entrego. Se você for estudar a história de grandes homens de religiões do mundo inteiro, nenhum deles foi capaz de dar sua vida como Jesus fez. Quando você estuda a história dos Mormons, por exemplo, que Joseph Smith, na sua mente maligna, que disse tantas besteiras, ele não foi capaz de dar sua vida. Pelo contrário, morreu dentro de uma cadeia trocando tiros com policiais. Quando você fala dos testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell não foi capaz de dar a vida dele por ninguém. Não foi capaz de dar a vida dele por ninguém. Quando você fala de grandes e outros nomes vultos de religiões do mundo, você nunca vai encontrar essa prerrogativa que só tem no nosso Jesus. Jesus, ele não foi assassinado, meu irmão. Jesus, ele entregou sua vida por nós, porque isso estava profetizado. Aleluia! Lá em Gênesis, no capítulo 3, ali, a tragédia que aconteceu, Deus então, ele faz uma profecia, ele diz que da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça da serpente. E Jesus, quando Lucas agora está ali narrando sua genealogia, ele está mostrando esse fato: a semente da mulher é essa criança. E essa criança cresceu, agora ela está com 30 anos. E agora ele começa a principiar o seu ministério e mostrar para que ele veio. Então, quando você fala da genealogia de Lucas, você fala da humanidade, de alguém que veio aqui com um propósito para morrer por mim e por você. Isso é tão forte que o nosso reverendo, falando sobre a humanidade de Jesus, aqui num dos cultos, ele disse o seguinte: que Deus se fez carne
E Ele pega a nossa humanidade e eleva a nossa humanidade acima da humanidade, dos anjos. E isso é tão tremendo, porque nós lemos aqui hoje pela manhã que nós teremos um corpo transformado. Nós teremos um corpo diferente. O reverendo estava fazendo uma meditação profunda agora, na hora do almoço. Ele disse o seguinte: nós, na volta do Senhor Jesus, os que ficarmos vivos seremos transformados. Mas você já parou para pensar e meditar? Já parou para pensar e meditar? E Abraão? Qual é o resto mortal que tem de Abraão? E Isaac? Esses vão vir. Esses vão receber a transformação. Isso mostra o poder do nosso Deus. O Senhor Jesus, para Ele, não há nada que tenha limite. É por isso que qualquer tipo de problema que você possa passar na sua vida, quando você chega perto de Jesus, não é nada. Quando você chega perto de Jesus, meu irmão, isso não é nada. Porque se Ele venceu a morte, Ele vence qualquer coisa. Se Ele venceu a morte, Ele vence qualquer coisa. O reverendo, dando uma mensagem, ele disse que foi muito especial isso, lá em Copacabana. Ele falou: esse Jesus no qual nós servimos, Ele pega a sua mão e espalha as estrelas no céu. Olha que coisa maravilhosa. Aí você imagina, quando os profetas começam a descrever quem é Deus, sobre a grandeza de Deus, ele diz o seguinte: que o Senhor mede os mares com a palma da sua mão, se assenta na redondeza da terra. Aí você agora, através da genealogia de Lucas, começa a olhar agora essa grandeza, através do corpo de Jesus. E Jesus agora, esse Deus agora maravilhoso, anda, olha só, entre nós. E aí é tão gostoso que você começa a olhar, a meditar quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele realiza. E agora você vê tamanho amor pela humanidade, que Ele é capaz agora de submeter a ser humano. O ser humano, nós somos cheios de debilidades. Você imagina, quem é que vai ao banheiro? Quem não vai está com problema. Fala assim: irmão, você tem que ir, o normal é ir. Amém? E quando fala da humanidade de Jesus, é tão forte, que você vê agora Jesus cansado, dormindo. Olha só, na proa de um barco, o Salvador do mundo, o Deus que fez o universo, Ele disse: haja luz, houve luz. E Ele agora está na proa de um barco, dormindo. Que amor! É isso que Lucas quer dizer. Olha a humanidade desse homem. Quando você fala da grandeza desse Deus, quando você fala do amor desse Deus, aí você vai ver agora o seguinte: Ele chega no Getsemane e diz: minha alma está angustiada. Que amor! Então, quando nós lemos essa genealogia, você vê agora essa humanidade perfeita. Isso é o texto bíblico já diz. Se Deus fosse louco, a loucura dele seria mais sábia do que o homem mais sábio do mundo. E ele agora é uma criança, e diz o texto bíblico em Lucas, que ele está crescendo em sabedoria. Deus não precisa crescer em sabedoria, mas Jesus, agora na sua humanidade, se subjuga a crescer. Isso tudo porque Ele te ama. Isso tudo porque Ele nos ama. Isso tudo porque o Senhor Jesus, Ele teve um propósito. Ele fez isso por um propósito. Você imagina como Deus é, como Deus foi misericordioso para conosco. Então essa humanidade que Lucas traça agora, é uma humanidade que é cheia de coisas importantes que devemos lembrar de Jesus. Amém, gente? E aí os gregos, ao olharem para esse homem, eles vão dizer o seguinte: não tem ninguém igual a ele. É isso que Lucas quer trazer. Quando olhar para esse homem, diz o seguinte: quem é Platão diante disso? Quem é o maior filósofo da época diante desse homem? Por quê? Porque o Senhor Jesus,
ele, além de ensinar com poder e autoridade, ele mostrava na prática o que ele pregava, o que ele dizia e o que ele falava, ao ponto de deixar os fariseus sem resposta. Teve situações que os fariseus disseram: não temos resposta sobre isso. Tamanha sabedoria. Então, quando nós lemos Lucas, a genealogia de Lucas, quando fala aqui, ó, e é interessante, no capítulo 3, voltando lá no 3, capítulo 3, 23, diz assim, ó: e o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, sendo, guarda essa expressão, sendo como se cuidava. Por quê? Porque aqui, lembra que eu falei que na genealogia incluía mulheres? Não podia incluir. Só que Mateus rompe esse laço e coloca propositalmente. E ele aqui, Lucas, ele é mais global, então ele quer fazer as coisas dentro da sua ordem. Aí aqui é o seguinte, como ele quer trazer a humanidade de Jesus, a humanidade de Jesus veio de José? Não. Jesus veio de um relacionamento sexual entre José e Maria? Não. O seu nascimento virginal mostra a sua deidade. Então a parte humana que tem de Jesus vem de quem? Maria. Aí acredita-se num consenso, porque quando chega na genealogia de Mateus, o pai de José quem é? Quem é? Jacó. Quando chega na genealogia de Lucas, o pai de José aqui muda. Olha aí. Como se cuidava, filho de José, e José de quem? José de quem? Aí acredita-se que esse Eli é pai de Maria. Porque Lucas está querendo ressaltar agora o quê? A humanidade de Jesus. E a humanidade de Jesus estava em quem? Maria. E aí ele começa a trazer isso. Agora é interessante que no último versículo, ele diz o seguinte, no versículo 38, Cainã, ele está terminando agora, Cainã de Enos, Enos de Sete, Sete de Adão. Só que de onde que Adão vem? Ele disse grego, para os gregos, que a obra, o ser humano não veio do acaso, não foi uma explosão. Deus foi lá e do pó da terra fez o homem, soprou nas suas narinas e o homem passou a ser alma vivente. Essa ideia veio de Deus. Isso não é ideia do acaso, não. Amém? Isso não é ideia do acaso. E Jesus vem dele, dessa humanidade. Amém, gente? Glória a Deus. E ele então mostra essa humanidade de uma maneira muito forte, muito especial. Lucas não era judeu. Então, ele não está querendo aqui trazer profecias, cumprimento da profecia. Ele não está querendo trazer aqui que Jesus, Abraão, Davi, ele não quer isso. Você imagina, ele está falando para um outro povo. Ele está falando agora de uma maneira mais universal, mais global. Então ele está trazendo o quê? Aquilo que atinge toda a raça humana. Porque quando você fala de humanidade, desde a época bíblica, você fala o seguinte, de homens que tiveram ascensões boas ou ruins, mas que todos foram vencidos. E o pecado vem vencendo todo mundo. Agora, é gostoso porque você olha para Jesus humano, o pecado não entra em Jesus, não vence. O pecado não vence ele. Uma certa vez ele disse, tu coagita nas coisas dos homens, não na de Deus. Pessoas do lado como Pedro, chegou a aconselhar Jesus, não te entregas à morte. Olha aí. E Jesus então, dá a resposta, sabendo primeiro quem ele é, qual o propósito dele. Percebe o diabo na boca de Pedro. Quem está entendendo? E aí quando você vai para as epístolas, e esses homens, eles entenderam muito bem tudo isso. E eles agora vão trazer com uma excelência tão especial
a humanidade de Jesus. Agora, sabe o que é gostoso no Evangelho de Lucas? Porque ele então traz toda essa beleza da humanidade. Mas esse corpo vai ter um martírio. Esse corpo vai sofrer. Os nossos pecados vão ser castigados nele. E ele é interessante porque ele agora na cruz vem cumprir tudo aquilo que ninguém cumpriu antes. E ele fala, as palavras dele é maravilhosa. Ele diz, quando ele diz que está consumado. A gente traduz o seguinte: tudo o que eu tinha que fazer, eu fiz. Tudo o que eu tinha que fazer, eu fiz. Então, quando lemos Lucas, meus irmãos, você vai sempre lembrar que a genealogia de Lucas traça a humanidade do Salvador. A humanidade do Senhor Jesus. Quando comemorarmos o Natal, você tem que sempre lembrar, esse nascimento, nasceu um rei, que é Senhor da minha vida. Amém? Nasceu um rei que me salvou. Nasceu o divino homem perfeito, solução para todos os homens, solução para todos. Qualquer tipo de pecado pode sair da tua vida, uma vez que você entrar num relacionamento pessoal com o Senhor Jesus, amém? Agora, existe uma coisa muito importante que eu deixei para o final, deixa eu ver aqui, que é a concordância da genealogia. No que as duas genealogias vão concordar? Nós sabemos que Lucas traça a humanidade e Mateus traça a linhagem real de Jesus através de Davi. Essas duas genealogias na realidade se completam. Elas se completam. Você percebe que Mateus traça a genealogia começando do nascimento de Jesus. Lucas não. Lucas já começa com quantos anos que começa a traçar a genealogia? Jesus não tem 30 anos? Ele começa a falar de Jesus com 30 anos? Agora, o que ele quer dizer com isso? Não que ele comece a falar de Jesus com 30, porque ele vai trazer a infância de Jesus. Mas ele leva lá para o capítulo 3 a genealogia. Por quê? Porque eles vão se entrelaçar e mostrar três coisas importantes. Três títulos importantes que foram dados a Jesus e que eles vão concordar. Primeiro, ele é o Cristo. Ele é o Messias prometido e legítimo. Quando Mateus, no capítulo 1, ele vai dizer sobre o Cristo. Lucas fala de Jesus Salvador, o Salvador de uma raça humana. E mais, esse Salvador, ele é Deus encarnado, é Deus conosco, seu nome Emanuel. Eles vão concordar com isso. Em que sentido? O plano tríplice de Deus é agora exposto. Cristo, ele veio por cumprimento de profecias. A humanidade dele nos revelou seu nome, o nome que está acima de todo nome, como diz Filipenses. E esse Deus veio aqui, se humilhou, andou conosco, morreu, ressuscitou e hoje é o nosso representante diante de Deus. Quando estudamos a genealogia, vamos ser levados sempre para isso. Vamos ser levados sempre para... É por isso que eu queria fechar a genealogia lá em Mateus, com a visita dos magos. Capítulo 2. Eu me lembrei aqui quando Jesus está conversando com a mulher samaritana, pastora Senira. Aí Jesus fala para ela assim, ó, se você soubesse quem está falando com você.
Você imagina? O Criador de tudo está ali naquele poço, com fome. Os discípulos tinham ido comprar comida. Ele está ali no poço preocupado com a comida mais importante. E engraçado, ele está ali, ela ali olhando, conversando com ele, mas não imaginava quem ele era. Você imagina? E a humildade de Jesus em se revelar. A humildade de Jesus em se revelar é tremenda. Ele poderia chegar ali, pô. Você imagina, ele chega diante do túmulo de Lázaro e vê a situação que a morte criou, e diz: Lázaro, sai para fora. Poder da palavra. Imagina, ele poderia fazer outras coisas como essa na frente daquela mulher. Poderia, mas ele chega ali, coisa maravilhosa, né, gente? Aí ele está ali, ó, conversando com ela. Vai chamar teu marido. Olha a paciência de Jesus. Eu não tenho marido. Imagina aquela mulher falando: não tenho marido. Disseste bem. Aí ele começa: disseste bem, porque até o que está contigo não é teu. Aí ele começa, aí quando ela se dá, ela: Rabi. Isso tudo por quanto ele nos ama. Aí quando chega aqui em Mateus, meus amados, eu queria deixar para que esse Natal nós podemos, eu, você, todos nós, que somos imitadores do Senhor Jesus, do nosso reverendo, através desses ensinamentos possamos comemorar um Natal diferente. E que possamos fazer como esses homens fizeram. Entrando na casa, versículo 11, acharam o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. Que nesse Natal possamos fazer como a palavra de Deus, que nesse Natal possamos fazer como nós temos sido ensinado aqui na igreja, pelo nosso reverendo. Que você não tenha um Natal folclórico, mas um Natal bíblico, onde vamos ressaltar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, seu nascimento, lembrando de tudo que aprendemos, e isso vai ser tão importante, que você então vai chamar a atenção das pessoas, porque aí fora o que chama a atenção é a mídia, é o shopping, é o frenesi das compras, mas nós, que temos a palavra de Deus como verdade sobre a nossa vida, temos que pôr em prática aquilo que estamos aprendendo, temos que pôr em prática aquilo que nós, através do banquete que Deus está colocando aqui nessa mesa, através do nosso reverendo, possamos, aonde você for, na sua família, seja onde for, pregar a palavra, abrir o livro, comemore em torno da pessoa de Jesus, comemore agora ressaltando a pessoa de Jesus. E outra coisa, leve presente, pegue sua oferta, medita, o quanto Deus nos ama, capriche na sua oferta, venha presentear, lembre-se, esses magos reconheceram que ele realmente é rei, vão levar o quê? Ouro, reconhecimento do que ele é. Olha só, e agora nós temos que fazer a mesma coisa. Amém, gente? Glória a Deus, reverendo, obrigado. Glória a Deus.